Hoje eu vou receber um amigo aqui para conversar que é carioca de Realengo, tem 38 anos de Campo Grande, técnico em segurança do trabalho, geógrafo, isso é bacharelado e licenciatura, engenheiro ambiental sanitário, pós-graduado em engenharia da qualidade, mestre, doutor e PhD pela UFMS. Isso não é brincadeira, bicho, é uma pessoa que investiu em conhecer mais daquilo que ele trabalha. É palestrante internacional e fundador da HSE Segurança do Trabalho. Quero receber aqui o Edson Souza. Bem-vindo, cara. Olá, Cris. Muito obrigado. Agradeço a todos. Estamos aqui hoje. Tem um tempo já que a gente não conversa, né, cara? Vamos pra gente botar o papo em dia, só assim pra gente sentar e bater um papo. Me conta essa novidade, palestrante internacional. Olha, eu estou no Havaí. Olha, tive a oportunidade de participar de uma conferência no Havaí, uma conferência entre empresários, e tive um momento de fala lá. Então, trazendo a minha realidade profissional na parte da segurança do trabalho. Isso contribui muito, né? É uma experiência que você vai, tá levando também as informações do território brasileiro e também vendo legislações internacionais sobre segurança do trabalho. Então, é um universo que eu gosto e está sempre na construção de conhecimento técnico. Essas oportunidades são sensacionais. A gente teve a oportunidade de viajar junto para Madrid e uma organização de network internacional, que é o BNI. Foi muito legal aquela experiência, a gente teve um aprendizado enorme. E aí, a partir dali, tu conseguiu expandir isso para outros países. Sim, sim, tive a oportunidade, por exemplo, agora no final do ano passado, fui para o Havaí, dei uma ida, para o México, uma passeada em Cancún, passei na Colômbia, então, assim, a gente vai estar vendo, né, tive a oportunidade de ver algumas coisas, aprendendo, são novos territórios, culturas e aprendizado, então é As extremamente leis são importante. diferentes também, né? Completamente, legislação, sinalização, mas os protocolos, tanto nos Estados Unidos como trazendo para a América do Sul, né, tem uma uniformização. Recentemente tive na Argentina, então pude ver isso, também é uma padronização, um zelo pela segurança, isso é extremamente importante. E aí, tu vai pra Austrália também ou não? Tô pensando, se der certo, né, tudo depende aí, quanto mais clientes a gente pode investir em aprendizado. Legal, legal. Isso é muito bom, cara, muito bom. Mas eu queria entender um pouco mais desse universo, Edson, que eu aprendo muito contigo, né? A primeira coisa que eu queria que tu explicasse para todo mundo, porque eu tenho certeza que tem gente que até hoje não sabe por quê. Se eu pegar uma garrafa PET, eu tive uma pane seca, meu carro parou na esquina, aí eu pego uma garrafa PET ali e levo no posto e eu não posso colocar combustível ali. Por quê, cara? Então, é uma legislação, para garantir a sua segurança. A garrafa PET, ela tem alguns aspectos. O bico dela não é propício para a hora que você coloca o bico da pistola de abastecimento, porque a hora que você está colocando o combustível, acionou o bico da pistola de abastecimento, tá, ali na bomba de combustível, vai dando uma pressão e você fecha, aquela pressão fica na garrafa. E a hora que você abre em qualquer outro local, aquilo, né, entre aspas, colocando, vira uma bomba ali, propícia a incêndio. Houve um acidente aqui no estado, né, que gerou essa lei, né? Sim, houve um acidente no estado e com isso gerou essa mudança na legislação. Tem que ser um vasilhame apropriado com bocal de 3/4 para que ao mesmo tempo que esteja abastecendo, vá saindo aquele gás, aquela névoa, aquele vapor, para garantir o acondicionamento do produto e evitar a intensidade de concentração de gases ali. Já que a gente está nesse assunto, eu vou aproveitar para te explorar, né. Eu sei que tu tem cliente que tem posto de gasolina e tu atende o pessoal do posto. Aquela roupa que o frentista usa, também tem uma questão de proteção para ele, né. Sim, é uma roupa de brim e também é uma roupa que tem sinalizações, justamente para poder o quê? Proteger, resguardar ali a saúde e a segurança daquele frentista na pista de abastecimento. Tanto masculino como feminino é a mesma coisa? Tanto masculino quanto feminino é a mesma coisa, a roupa, o material ali para poder estar sendo utilizado. Assim como, né, demais outros equipamentos de proteção individual, já aproveitando o gancho que você puxou aí, né, um calçado de segurança adequado com o CA, que é o Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego, o óculos, porque muitas vezes está abastecendo, pode respingar o líquido inflamável, nos olhos, a máscara em relação à intensidade ou o próximo da sua zona respiratória no bocal de abastecimento,
onde sai aquele gás, aquela névoa, aquele vapor. Então são equipamentos essenciais para você estar atuando, no caso, desempenhando a função de frentista em áreas de postos revendedores de combustíveis. Desculpa a ignorância, então o cara ganha periculosidade. Sim, por estar numa área, ser entendida como uma área de perigo, ele recebe um adicional de 30% sobre o seu salário base, tá? Que é diferente das características da insalubridade. Então, vamos traçar um paralelo, que agora eu fiquei confuso. Qual que é a diferença da periculosidade para a insalubridade? A insalubridade, ela está ancorada na NR15 e a periculosidade, ela está ancorada na NR16. A insalubridade, ela precisa de uma avaliação de um profissional ambiental, seja o médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, para avaliar os riscos e, a partir daí, ver se há necessidade, né, se houve um percentual de 10, 20 ou 40% de adicional sobre o salário mínimo, né, e esse adicional de insalubridade, ele pode ser incorporado, como ele pode ser retirado do salário, se a empresa atender ou eliminar o risco insalubre naquele ambiente que foi identificado na documentação elaborada pelo engenheiro de segurança do trabalho ou pelo médico do trabalho, diferente da periculosidade, que está ancorada na NR16, e o pagamento é sobre o salário base, 30%, e não tem processo de retirada ou eliminação. É definitivo ali, de acordo com a vida do funcionário dentro da empresa naquela função. E existe sobreposição, por exemplo, eu posso trabalhar num lugar que além de insalubre é perigoso, e aí eu ter esses 2 adicionais ou não? Não, a legislação determina pagar o de maior valor. No caso, posto revendedor de combustível tem o risco químico em função dos hidrocarbonetos aromáticos, porém o grau de risco é 40% sobre o salário mínimo, no caso da insalubridade, que daria hoje próximo de R$ 600, tá? E a periculosidade, 30% ali sobre o salário base, só que o salário base do frentista, ele é maior que o salário mínimo, então o adicional permanece, a lei determina que a empresa pague o de maior valor para o funcionário. É, aí entra aquele papo da convenção coletiva, do sindicato, certo? Sim, Entendi. Mas como é que tu chegou nesse, tu nasceu lá no Rio, e que horas tu, assim, que tu pensou: "Vou trabalhar com segurança do trabalho", porque tu passou pela geografia, tu deu aula também. sim. Olha, na verdade, assim, eu sou formado, minha primeira formação em geografia, né, em 2009. E aí eu estava vendo, conheci algumas pessoas, uns ramos de atividade, algumas empresas, e aí a minha experiência na faculdade, ela foi para poder ministrar aulas na aldeia, então isso me oportunizou um aprendizado, e eu estava Isso vendo aqui no Mato Grosso do Sul. no Mato Grosso do Sul. Eu sou formado em Aquidauana, né, pelo campus de Aquidauana, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em junho de 2009. E aí, a partir daí, né, eu fui convidado para fazer pós-graduação, mestrado, e aí em 2010 eu entrei no mestrado em Corumbá, e também estava vendo como Corumbá tem mineração, estava vendo as atuações do técnico de segurança do trabalho, estava vendo fiscalizações, demandas relacionadas à carvoaria, o valor salarial para a época era interessante, mas eu ainda não tinha formação. Eu então fui buscar esta formação, iniciando com a formação técnica em segurança do trabalho. E aí, concomitantemente, fazendo o mestrado, fui fazendo o curso de técnico de segurança do trabalho, e aí vi um leque de opções, porque eu tenho uma experiência, uma formação na área ambiental e na área de segurança do trabalho, dialoga, e isso agrega para poder estar atendendo clientes, atendendo as empresas, tendo uma maior referência. E com isso, né, fui me especializando, fui me preparando cada vez mais, fui construindo uma cartela de clientes, agregando a segurança do trabalho e a parte ambiental. Eu vejo hoje, a é uma carteira grande, né. Eu vejo que tá sempre andando para cá, para lá.
cruzando o estado todo, isso é bem legal, a gente tem um estado bem rico. Agora, eu vejo que tem o portfólio do técnico é bastante grande, né. Agora vamos voltar ali no papo do posto, porque o que que me interessou? Quando a gente fala de segurança do trabalho, fica muito assim, treinamento de uso de EPI, CIPA, basicamente é isso que a gente pensa, que vem na cabeça. Eu preciso de um palestrante de segurança do trabalho, é o cara que vai falar na CIPA. Mas vai muito além disso. Então eu queria que tu falasse para nós um pouco disso. Olha, eu sei que no posto, por exemplo, vamos dizer que eu vá, construir um posto, eu tenho lá estou com a documentação quase em dia, porque aí eu vou precisar conversar contigo para colocar isso em dia. O que que falta para alinhar? Quando o cara ele tem um terreno, ele tem a grana, está construindo o prédio, ele te chama em qual momento? Olha, a empresa ela pode chamar desde o início na elaboração do projeto. Por quê? Porque a gente junto vai construindo o projeto, vai ajudando a orientar sobre as normas de segurança, vai ajudando a orientar em relação às sinalizações, vai ajudando a orientar principalmente um dos itens, que é o posicionamento do suspiro, que é um equipamento que tem no posto de combustível em função do processo de abastecimento em relação aos tanques subterrâneos para mensurar a intensidade, né, do volume que está ali. E aí, com isso, na fase do projeto, já vai orientando sinalizações de segurança, as formas de segurança do material, vai ajudando a orientar a bacia de contenção, porque vai ter uma troca de óleo, o posto pode ter um lava-jato, tá ali. Então, tudo isso vai tendo uma amplitude que a segurança do trabalho conversa, dialoga ali no desenvolvimento do projeto. Porque tu, como tu tem essa, vamos dizer assim, essa capacitação de ambiental também, tu vai ajudar com que ele não, deixe vazar óleo, por exemplo, tô trocando óleo, não pode vazar no terreno, ele tem que recolher isso. Perfeito. Inclusive, né, a gente orienta, desenvolve os projetos técnicos relacionados a isso e pegando nesse exemplo do posto revendedor de combustível, tem que ter ali uma bacia de contenção, tem que ter a CESAL, que é a caixa separadora de água e óleo, tem um monitoramento, tem condicionantes da legislação e hoje prevalece a resolução CEMAD 9 de 2015 do IMASU, para o monitoramento ambiental. Então, por exemplo, num posto de combustível, trimestralmente há necessidade de realizar a coleta das caixas separadoras daquele resíduo que está ali para verificar a cadeia BETEX. O que significa isso? Eu já fiquei curioso, que O cadê? que significa isso? A concentração ou intensidade de benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno. E isso para poder o quê? Evitar que haja um processo de contaminação no solo, ou que isso vá para o logradouro público de forma contaminante. Já pegou algum cliente que estava com tudo isso ferrado, Olha, o cara te chamou para consertar? já tive cliente assim, fizemos um trabalho formiguinha, né, e da parte ambiental a gente tem que ter todo um cuidado, porque a legislação ela é para existir e para ser cumpridora no meio, tá. Então a gente tem todos uns protocolos que faz de adequação, de monitoramento, e os clientes que eu atendo, eles vêm sempre cuidando, zelando, entendendo, e eles enxergam o quê? Se não prevenir e se não cuidar, a remediação ela é muito desconfortável e onerosa. Então vamos trabalhar de forma correta e é assim que os meus clientes lidam. É porque não é só a multa, né, a multa é pesada, ela pode gerar até, falir a empresa, dependendo da multa, mas além disso, ele fica na obrigação de recuperar aquele solo, né. Exatamente, E aí isso exatamente. sai muito mais caro do que ele na hora de fazer. Vamos imaginar o seguinte, eu sei que tu tem um cliente supermercado, então eu sou um supermercadista, porque eu estou tentando entender, assim, situações diferentes, Claro, porque quando eu passei, por empresas, eu trabalhei em multinacional, trabalhei em empresas grandes, eu nunca vi um técnico de segurança do trabalho, mas eu estou falando isso dos anos 2000. Então, de lá para cá, isso mudou bastante, isso é muito bom,
Mas por outro lado, eu sei de algumas empresas energia elétrica. Então o cara vai lá, entra na empresa, ele vai ser daqueles, prestador de serviço que vai consertar a linha viva, trabalha com linha viva. Sim. Aí o próprio colega de trabalho que está há mais tempo na empresa, assim: "Cara, nem precisa usar isso aí, esse capacete é bobagem e tal". E é onde entra o trabalho do técnico e possivelmente do RH que é parceiro, na conscientização de que, cara, se tu não usar, quando acontecer, vai ser um problema. Você falando isso, inclusive eu, né, a empresa HSE Segurança e Medicina do Trabalho, ela adota a seguinte política: consciência, o ser humano nasce com ela, ele já tem. Nós trabalhamos a parte do quê? Da sensibilização dessa consciência numa política de culturamento. Existe a pessoa antiga que ela não vai querer mais usar o equipamento, está insatisfeita, nunca aconteceu um acidente com ela e aí isso nunca vai acontecer. Então a gente orienta, treina, conversa e explica para que não entre num vício ou num círculo vicioso e aí aconteceu o acidente e que pode gerar uma perda de membro, que pode gerar uma fatalidade. Então todo dia ele tem que pensar como o primeiro dia de trabalho dele. E é um trabalho árduo, é um trabalho de culturamento, é um trabalho de monitoramento, é um trabalho de registro, de evidência. Por isso que, inclusive, na segurança do trabalho, tem o famoso DDS, que é o diálogo diário de segurança. Então, diariamente você tem que falar para todos um tema ali. Isso, é um processo educacional. E a pessoa que está entrando na empresa, aquele novo, ele tem que passar por um processo de integração, ele tem que saber a função que ele vai desenvolver, quais os riscos daquela atividade. Toda atividade ela vai gerar um risco, mas tem as medidas de segurança, os equipamentos de segurança. Então, o papel do técnico de segurança do trabalho, que era só fazer documentos, 3 documentos na linguagem antiga, faz um PPRA, um PCMSO, um LTCAT e entrega lá, e ele não faz o LTCAT. Quem faz é o engenheiro de segurança do trabalho ou o médico do trabalho. O PCMSO ele não faz, é o médico do trabalho. Ele só tem a competência de antigamente elaboração do PPRA, que hoje foi substituído pelo PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, com isso, agora não é só elaborar documentos, É você só tem que. burocracia. Exatamente. Agora você é implantar isso na empresa, dar ciência aos colaboradores da existência desse documento, apresentar esse documento para a empresa e os colaboradores e aplicar o plano de ação que ali foi elaborado e desenvolvido em conjunto, para que haja um acompanhamento e garanta uma maior segurança para esse funcionário. É, tu falou uma coisa interessantíssima, que é uma mudança de comportamento. Sim, Precisa ser implementado isso, até porque quem começa num trabalho novo, não tem ideia do risco que está correndo quando ele não utiliza um EPI. E na construção civil é comum as pessoas não utilizarem luva, capacete, e é muito desafiador convencer as pessoas disso. E eu sei que teve uma atualização da NR1 faz pouco tempo. sim. Tem como tu traçar um paralelo, explicar o que que é NR1, né, porque para mim mesmo é um desafio entender exatamente em que se aplica e como isso está no meu dia a dia, e o que que mudou, porque eu sei que também tem agora uma preocupação comportamental. A NR1 ela significa Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Ela surgiu pela Portaria 3.214 de 78 e agora ela teve uma última atualização pela Portaria MTE 765 de 15 de maio de 2025. Então foi bem recente essa atualização. Ela está trazendo uma abordagem, né, para uma implantação dos riscos psicossociais. Os riscos psicossociais já existem na NR17 ergonomia. Então, se tem algum problema relacionado à parte ergonômica e que vá desdobrar no risco psicossocial, precisa estar documentado. Só que não faziam de forma veemente, de forma técnica ali. Então a NR1 veio para essa cobrança, para esse acompanhamento e identificar
problemas relacionados à saúde mental do trabalhador na empresa que, se não tratadas, podem afetar, trazer um problema de segurança, trazer um acidente de trabalho e afetar o desenvolvimento de toda uma cadeia produtiva ali. Então a NR1 veio para normalizar, cobrar, e ela está agora vigente por um ano num caráter educativo ou num caráter implementatório. Ou seja, implementa-se ela, faz parcerias com psicólogos, com médicos psiquiatras, tem que desenvolver uma política, um plano de ação para o atendimento a esse trabalhador. E aí a NR1 vem para isso, para justamente trabalhar a saúde mental. Por quê? Aumentou estresse, depressão, ansiedade, e isso Tá, calma aí. Agora tocou num ponto que é crucial: sim, estresse e ansiedade. Vamos pensar no seguinte: briguei com a esposa, sim, fui pro trabalho, sim. no cabeção. Cheguei lá, toco o WhatsApp. "E aí, João, tá me devendo aqueles milão, cadê o meu dinheiro?" Então, e eu tenho que performar, mais a rotina estressante da empresa. Como é que a NR1 e o técnico em segurança do trabalho pode ajudar a empresa, ajudar colaboradores que passam por problemas como esse? Olha, ótima sua pergunta, inclusive utilizo como exemplos, nos treinamentos, dando o seguinte jargão, a seguinte fala: "Descobri que sou corno, o agiota tá me cobrando, minha mãe tá com câncer, tô endividado no empréstimo. Chego para trabalhar e eu fui trabalhar por obrigação. Por quê? Se eu faltar, legislação trabalhista, desconta o dia e desconta o DSR, descanso semanal remunerado. E eu estou contando com aquilo para o meu salário, para o meu sustento. Então a empresa tem que desenvolver políticas de acolhimento ao funcionário, encaminhamento para o médico, passa por uma avaliação médica, aí o médico que vai verificar, avaliar, encaminhar para psicólogo, dependendo da gravidade da avaliação, já para o encaminhamento para médico psiquiatra, para justamente ter este acompanhamento. Enquanto isso, a empresa, o que que o técnico de segurança pode ajudando a empresa a desenvolver? Palestras, treinamentos, orientações, acompanhamento intenso da rotina desse funcionário no ambiente de trabalho, documentando isso, entendendo voz a esse trabalhador, um espaço dentro da empresa para que ele se expresse, porque muitas vezes o ambiente da empresa ele não está saudável, ele está tóxico, ele está comprometido, e isso atrapalha o rendimento, a produtividade e vai deixando a saúde mental desse trabalhador comprometida. E aí ficam 2 lados. O trabalhador vai buscar o direito dele, o empregador vai buscar o direito dele. É, porque no final das contas se isso não é tratado com carinho, e eu falo isso de uma forma bastante lúdica, porque a gente sabe, só vai ser processada: "Ah, eu quero meus direitos, vou buscar os meus direitos." Aí ele chama um advogado e só vai neste extremo se ele se sente maltratado pela empresa. Meu pai, ele teve uma rescisão, e ele estava muito, eh, fim da vida útil dele como profissional, isso já estava deixando ele muito abatido, porque era o que ele sabia fazer, fazia há mais de 50 anos, e aí na hora de receber os valores, quem pagou foi uma pessoa qualquer, não foi o dono da empresa, que ele considerava como amigo. Então existe essa coisa de se sentir parte da empresa. E se tu não trata bem esse colaborador, é o cara que vai te processar justamente por isso, porque ele falou assim: "Cara, já que eles não se importam comigo, então." O outro, e pegando um gancho sobre isso, que nem, por exemplo, hoje o que está em alta nas empresas? O atestado médico. E aí a gente tem um grande detalhe. Por exemplo, a pneumonia, ela é tratada como uma doença. Pneumococo, vai lá, o médico avalia, né, identificou que o pulmão está comprometido, vai lá, tem o diagnóstico, pneumonia, faz a receita do antibiótico, 7, 14 dias, diagnosticou a doença, prescreveu a medicação, o tratamento, a doença foi resolvida em 15 dias ou na data estabelecida pela avaliação do médico.
Beleza, tá ali um atestado de 15 dias. Não entrou ou configurou a entrada para o INSS a partir do 16º dia. Beleza, ok, retornou para o trabalho esse trabalhador. Agora um trabalhador com diagnóstico de estresse, depressão, ansiedade, é colocado dentro da medicina como transtorno. E aí o atestado, pela subjetividade, é emitido atestados de 30 a 60 dias. Como passou de 15 dias, a empresa pagou os primeiros 15 e aí ele Por tem que conta do ciclo, o buscar INSS teria que arcar com o restante. exatamente. Só que tudo envolvendo transtorno é burocrático no INSS, tem uma maior intensidade de indeferimentos, e aí a pessoa está todo esse tempo sem a realização da perícia, sem receber e ainda se ela quiser avançar, ela tem que procurar um advogado para poder entrar contra o INSS para poder tentar buscar o seu direito. Só que o tempo está passando e o dinheiro não está entrando na conta dessa pessoa, e essa pessoa está se aumentando com dívidas. Então aí a própria saúde mental dela, que já está comprometida, que já tem um atestado Ficando para isso, pior, né. vai ficando pior e a pessoa vai adoecendo cada vez mais e isso tem sido preocupante, porque as pessoas, inclusive, estão ceifando a própria vida. O que te sugere como uma alternativa para acelerar esse processo? Porque, assim, a empresa vai cumprir a obrigação dela. A Sim, gente tem no Brasil uma consciência de que as empresas são nossas mães ou pais, né. Eu lembro que quando eu comecei minha vida como trabalhador, eu tinha essa coisa de: "Ah, eu vou comprar algo, então eu preciso conversar na empresa, porque ali é minha garantia, ali é meu ganha-pão". E às vezes até eu vi que algumas pessoas pediam aumento de salário, era muito comum o pedido, né, a concessão é outra coisa, mas por quê? Porque o cara estava endividado e a empresa é quem poderia socorrer na primeira instância. Então agora vamos imaginar essa situação, que o cara está com toda essa deficiência na vida dele, e a empresa paga esses 15 dias. No 16º, quando ele está desatendido, tem como ele dar uma acelerada nisso? olha, essa questão da saúde mental, ela é muito subjetiva e ela precisa ter um acompanhamento, um monitoramento, um cuidado e aí inclusive por um médico psiquiatra, por um médico específico ali da especialidade de psiquiatria para esse atendimento. O que a empresa ela pode fazer? Vamos verificar esse ambiente do trabalho, verificar as condições de trabalho. É possível mudar a função, é possível mudar de setor, é possível dar um maior esclarecimento do desenvolvimento da sua atividade, porque muitas vezes não há uma integração. Tá aqui, você foi contratado para fazer A, B e C, mas não detalhou esse A, B e C, não mostrou como fazer esse A, B, C. E muitas vezes a pessoa vai ficando perdida, insegura no desenvolvimento da atividade. Então a primeira coisa é o quê? Treinamento, é orientação, é localizar esse funcionário dentro da empresa, é localizar as atividades que ele vai desenvolver, é localizar os riscos da atividade, é localizar também os equipamentos, as atitudes que ele vai desenvolver dentro da empresa. Com isso, há um monitoramento dele dentro da empresa, há registros relacionados a isso e não deixar também de práticas ou ações sempre de diálogo, de convívio, de trazer temas, assuntos relacionados à segurança do trabalho. Por exemplo, assédio moral, assédio sexual, saúde mental, saúde financeira. Então, assuntos que está ali dentro da rotina de trabalho e também dar a voz para esse trabalhador. Não que achar que ele vai ficar marcado porque ele fez uma reclamação ou fez um apontamento. Às vezes o trabalhador tem uma verbalização que para a gente pode soar negativa, mas não é a maneira dele se expressar, cabe a mim entender e tentar enxergar e buscar um ambiente de trabalho salubre para ele, um ambiente de trabalho que ele possa desenvolver suas atividades com toda a segurança e que, na jornada do trabalho dele, não ocorra um acidente para ele chegar no famoso paletó de madeira e não estar mais no seio familiar da vida com a sua família. Ah, tu tá falando um negócio, assim, que bem interessante. Eu lembro que
É lógico que hoje nós temos até um certo exagero na questão do comportamento, do que não pode fazer, porque as pessoas estão com medo, né. Então, eu não posso ser mais firme ou objetivo, porque eu vou ser tido como grosseiro, assediador, e a questão não é essa. Mas também eu lembro de situações onde eu entrei numa empresa, e empresa de tecnologia é sensacional, eu era contratado, ficava uns 2 dias esperando ter um computador para trabalhar, uma mesa, os caras não se planejam, né. E hoje até o e-social, a contratação tem que ser planejada, porque senão, quando tu tá dentro da empresa, o cara te comunicar por e-social, já toma uma multa ali. Isso também, tu ajuda as pessoas nesse planejamento, o acolhimento, Sim. eu a e mais, eu preciso que complementando essa pergunta, tu acha que isso é para qualquer empresa ou tem diferença de tamanho? Olha, ótima a sua pergunta. As empresas ajudo, sim, todo e qualquer tipo de empresa é avaliado quais são os documentos básicos para uma pré-análise ou até mesmo para passar um orçamento. É o cartão do CNPJ. Por que o cartão do CNPJ? Porque no cartão do CNPJ tem o KNAI da atividade, e com o KNAI da atividade eu vou entrar na NR4, vou ver o quadro que tem ali da NR4 e vou verificar o grau de risco daquela atividade. Primeiro ponto. O segundo ponto é a ficha de registro de empregados ativos da empresa. Por quê? Porque eu vou ver o CBO e a função de registro relacionado àquele CBO daquele funcionário. Com isso, eu consigo fazer uma pré-análise e ter noção do que? Da realidade para, em seguida, elaborar uma proposta e já agendar uma visita na empresa para fazer constatações em loco da realidade do trabalho, da realidade da empresa, para assim estar desenvolvendo os documentos técnicos. Com isso, quero trazer uma observação da própria NR1. O objetivo desta norma é estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às normas regulamentadoras relativas à segurança e saúde no trabalho, requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, o gerenciamento é o tempo todo, é diariamente. Então, não é um documento que ele vai ficar estático, é um documento para ser vivo, para ser ativo na empresa e implantado diariamente. Mas tu acha que as pequenas empresas, pela tua experiência, né, tu tem contratos com empresas grandes, com empresas médias, a pequena empresa olha com esse mesmo olhar? Não, as empresas elas sempre olham a segurança como o quê? Despesa. Aí quando acontece um acidente ou uma ação trabalhista, opa, vamos chamar o rapazinho ali, vamos chamar o técnico ali, vamos chamar o menino Eu ali, lembro de um pode amigo resolver. nosso que caiu um cara do teto, lembra dessa história? Uma empresa enfim, trabalha com manutenção em cima da casa, e aí um dos funcionários caiu lá de cima. Certamente ele te ligou para te pedir ajuda, Sim, mas não tinha nenhum plano de prevenção. não tinha. E um outro detalhe também. O que a legislação cobra numa audiência, o que o juiz cobra numa audiência, o que uma perícia precisa numa audiência? Que tudo esteja documentado, que haja documentos de treinamentos, que haja documentos da entrega dos EPIs, que esses EPIs sejam preenchidos uma ficha de controle de EPI com a assinatura desse funcionário atestando que recebeu, que este funcionário tenha tido treinamentos mínimos, por exemplo, se é da área da construção civil, ele vai ter alguns treinamentos específicos, o 2 específicos da NR18 e da NR35. Se ele é do campo, se ele é da área rural, principalmente o da NR31. Se ele é de frigorífico, a NR36. Se ele é de posto de combustível, a NR20. Se ele trabalha em empresas de energia ou de placas solares, a NR10. Então, com isso, essas documentações, treinamentos, registros, mostrando os documentos, o exame médico em dia, porque o que a gente está encontrando nas empresas e o e-social veio para corrigir isso, é o quê? Ah, a pessoa só fez o exame quando ela foi contratada e Só tem 10 administrar. anos na empresa. Exatamente. Então, se ela tem o periódico em dia, se ela tem o de retorno ao trabalho em dia,
Então tá ali. Com isso vai acompanhando, monitorando a saúde do trabalhador. Então eu desenvolvo para as empresas uma estratégia de blindagem e de gestão em segurança e medicina do trabalho. que é muito mais barato que a multa, né. Com certeza. Mas o da construção civil eu já te digo como é que funciona, porque eu trabalho próximo de pessoas que trabalham com alvenaria, com elétrica e tal, e a questão é assim, eles avisam: "Ó, tem que usar o capacete", aí o cara não usa o capacete, toca o barco. Sim, aí agora, por exemplo, ótimo esse seu apontamento. O que que a empresa precisa fazer? Treinamento, orientação, entregar os EPIs, tá ali, documentou, ter uma ordem de serviço bem clara e esclarecida Documentado que entregou. que Boa. entregou. Aí, com isso, não está utilizando, protocolo trabalhista. Faz a advertência verbal, faz as advertências por escrito, registrado, documentado, porque se você não documenta e você quer mandar embora ou a pessoa demitiu, entrou com uma ação, se não tem evidências, não tem documento, você assume um passivo trabalhista, atestando que a sua empresa não tem cumprido minimamente as normas de segurança do trabalho. Vamos puxar esse gancho aí, que é o seguinte, vamos imaginar que eu sou o construtor. Estou construindo uma casa, e aí eu contrato o seu Zé, que tem uma equipe lá de três ajudantes. Aí o seu Zé tem seu CNPJ, faço um contrato com ele, isso não existe, tá. Eu já tentei colocar isso em prática e eles não fazem contrato. Mas vamos imaginar que a gente consiga fazer tudo a burocracia, porque a burocracia ela é feita inclusive para proteção. Exatamente. Não é só para, cobrar o outro, é para tu te proteger numa eventual, acontece alguma coisa, tu conseguir sair daquilo. Eu sou solidário quando aconteceu um acidente de trabalho? Se não está documentado, você responde, porque esse menor pode não ter condições de pagar as custas ali e cai para você. O outro detalhe extremamente importante no contrato de prestação de serviço que você contratou um construtor, ter cláusulas de segurança do trabalho. Que inclusive eu desenvolvo trabalho conjuntos com advogados quando estão fazendo assim. Falo: olha, você colocou a cláusula de segurança do trabalho, que ele tem que cumprir as NRs, que ele tem que cumprir as portarias ali de segurança do trabalho, você falou para ele, para essa empresa, para esse prestador de serviço, para esse MEI, que ele tem que ter esses documentos, porque senão também vai cair em você e está mostrando que não tem política de segurança a sua empresa para que ele possa prestar o serviço? Então, para poder também dar respaldo a quem está contratando ou terceirizando o serviço nestas relações contratuais. Cara, isso é sensacional, por quê? Resumindo, arquiteto, engenheiro, que está construindo a casa para um cliente, ele contrata uma empresa que vai fazer a execução da obra. Durante a execução, se tiver um acidente de trabalho, responde o arquiteto ou o engenheiro e até mesmo o cliente, né. Sim, sim. Então, por isso é uma questão delicada, por isso é uma questão que precisa estar com a documentação totalmente em dia, para que garanta o que que a gente não quer? Que aconteça um acidente com o trabalhador. Porque a pessoa que mais sofre vai ser o trabalhador. O projeto do arquiteto não vai parar, outro vai vir, vai substituir, vai sobrecarregar a equipe, mas vai ser executado. Agora, aquele trabalhador acidentado ou com invalidez permanente, é ele que está sofrendo para o resto da vida. É, ele é a ponta mais fraca, né, nessa história toda, né. E é onde a gente precisa bater, porque é justamente ele que não entende, assim, o empresário, ele tem a dificuldade de fazer investimento. E o trabalhador não tem a cultura de se proteger, porque ele simplesmente faz do jeito que todo mundo faz e é isso aí. Mas é bom saber que dá para mudar isso. E aí eu contrato o técnico de segurança do trabalho para me ajudar no contrato e para me ajudar também a convencer a turma, através de treinamento. Sim, o outro detalhe extremamente importante também, na própria NR4 tem um dimensionamento.
Então, empresas com quantitativo, dependendo do grau de risco dela e o quantitativo de funcionários, precisa ter um técnico registrado ali em campo, em loco. Em determinadas empresas, pode ter uma empresa de consultoria, uma empresa de prestação de serviço, ou também um SESM, Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. Então, por isso, informações como número do CNPJ, grau de risco da atividade, KNAI da atividade, ficha de registro de empregado com o CBO e a função, você consegue dar uma maior clareza para o cliente e entender quais as documentações técnicas e específicas a serem produzidas para aquele nicho de trabalho. Tá, então vamos agora avançando um pouco mais ali na frente, construir meu prédio ou, uma edificação, um prédio. Aí eu vou montar ali um mercado ou uma sala comercial, eu continuo precisando de ti? Sim, aí a gente tem o quê? Os funcionários estão ali, vão operar máquinas, precisa do treinamento dessas máquinas, precisa verificar se essas máquinas estão atendendo à legislação da NR12, que é uma questão de máquinas e equipamentos, os dispositivos de segurança e de bloqueio destas máquinas. O acompanhamento relacionado ao processo operacional desses funcionários, a questão da ordem de serviço, a questão dos treinamentos, a questão do uso dos equipamentos, a questão de informar através do portal ECAC o risco ocupacional pelo código S2240 do E-Social De qualquer empresa. de qualquer empresa. Todo e qualquer funcionário registrado, ou melhor, toda e qualquer empresa hoje que tenha um funcionário registrado ou 1 milhão de funcionários registrados, precisam ter as documentações de segurança do trabalho e estas precisam ser informadas ao E-Social, sobretudo o evento S2240, que trata dos riscos ocupacionais, e o evento S2220, que trata do atestado de saúde ocupacional. Tá, e aonde que tu entra, né, no esquema do extintor de incêndio, que eu sei que também faz parte da segurança do trabalho? Ótima sua observação. É um atendimento do Corpo de Bombeiros e a gente tem ali na parte estabelecida dentro da norma técnica 17 da legislação estadual 4.335 de 2013, que é uma lei aqui do nosso estado, e aí dentro dessa norma técnica de brigada de incêndio é onde a gente orienta e a gente treina moradores, funcionários, né, para o uso correto dos equipamentos de proteção de combate a incêndio. Então, uso adequado do extintor de incêndio, aonde tem uma iluminação de emergência, para que serve essa iluminação de emergência, para que existem as placas de sinalização com aquela setinha de saída, para que serve, por que é daquela cor, por que ela brilha no escuro, chamada fotoluminescente, para justamente garantir a segurança para uma necessidade de evacuação do local. É, quando pegou fogo da minha casa, não sei se eu te contei isso, houve um incêndio no andar superior, e aí os moradores assim: "Onde é que tem extintor?". O bombeiro perguntou: "Onde tem extintor?". Nenhum dos 2 teve a resposta, porque não havia um treinamento. As Sim. pessoas não sabiam. Então, o nervosismo já faz com que tu fique com o pensamento mais tem um ruído ali, né, tu não consegue pensar direito. Agora, sem treinamento, aí é zero, porque tu não sabe onde tá. Aí depois que passou tudo, e o bombeiro apagou o fogo com mangueirinha de jardim, foi uma coisa excelente. Aí deu para olhar que tinha um extintor lá no final do muro e outro na casinha do zelador. Faltou treinamento. Então tem isso também, a gente fala muito da empresa, esquece que os condomínios ou até a nossa própria casa tem como também, buscar uma segurança para isso, né. E um detalhe extremamente importante: o extintor não é colocado em qualquer ponto. Tem um dimensionamento técnico que se faz para poder colocar ele naquele ponto exato. E tem
Características como visualização, acesso, ele tem que estar numa altura máxima de 1,60 m para facilitar o acesso, não pode ter barreira ou bloqueio ou obstrução no local aonde tem hidrantes instalados, aonde tem extintores de incêndio instalados, justamente para poder o quê? Facilitar, dar uma maior agilidade num princípio de combate a incêndio. Não, numa situação, e assim, que bom que deu para ele, usar a mangueira do jardim, porque se fosse alguma coisa elétrica, teria que usar um outro tipo de extintor e não a água. Ah, bem legal. Então assim, só para a gente, fazer uma síntese, porque eu sei que o assunto é muito mais vasto ainda, né. Então, seja na hora do condomínio, a gente ampliou para a área residencial agora, então eu tenho um condomínio, eu preciso ter um técnico, talvez não um responsável técnico que vá lá com a frequência de uma empresa, mas que ele vá com alguma frequência, até porque os moradores trocam. Sim. E aí ele precisa ter essa noção, e a sinalização quem vai indicar é tu também. Trazendo esta informação, por exemplo, a brigada de incêndio, né, dependendo do prédio, tudo, tem o dimensionamento do condomínio, do prédio. Estabelecendo ali aquele dimensionamento, se foi estabelecido, por exemplo, que sejam 50 brigadistas entre condôminos e funcionários, durante um ano não pode ter menos que 50% daquele dimensionamento, ou seja, não pode ter 24 pessoas. Então aí o condomínio tem que providenciar treinamento para que aumente esse corpo esteja ali dentro do dimensionamento técnico da empresa. Porque pode acontecer no condomínio, a pessoa mudou de cidade, ou vendeu, alugou para outro. Então, com isso, tem que respeitar o dimensionamento e o bombeiro, com a legislação, acompanha, cobra, orienta ali. E a gente tem ali a formação, né? Formam brigadistas para estarem cuidando da parte preventiva de combate a incêndio nos condomínios e também nas empresas. É, porque na empresa também tem a rotatividade de funcionário, né. Sim, Tu treinou um, daqui a pouco ele trocou de trabalho, ou mesmo trocou de sede, ele estava na filial, vai para a matriz, enfim, há uma rotatividade e tem que treinar de novo. sim. Isso tudo fica por conta do técnico de segurança do trabalho. Do técnico de segurança do trabalho ou da empresa de segurança e medicina do trabalho que vai dispor um profissional para ir lá na empresa realizar o treinamento, que é o meu caso. E aí tu faz, essa parte a gente falou de coisas burocráticas e Sim, falamos também de ações práticas. E isso aí tu consegue atender a empresa tanto nessa documentação, no alinhamento da documentação, as normas e também nessas ações de treinamento, etcétera. sim, atendo a empresa em toda a parte de gestão relacionada a SSMA, saúde, segurança e meio ambiente. Cara, que legal, cara, tô muito feliz a gente ter se encontrar para bater esse papo, que mais uma vez aprendi umas boas lições. A gente vai encerrando por aqui, Edson, como é que eu te encontro nas redes sociais? HSE, segurança do trabalho, né? E Edson PS 1984. Maravilha, muito obrigado e a gente se vê na próxima, até lá.